Eu me converti em 1992, numa segunda-feira no Rio de Janeiro. E depois da minha conversão, eu comecei a aprender algumas coisas e eu via que no ambiente religioso, pessoas viviam estilos de vidas diferentes, servindo o mesmo Deus, ouvindo as mesmas coisas, às vezes congregando na mesma igreja, e essas pessoas obtinham resultados diferentes. Essas pessoas viviam coisas totalmente antagônicas, totalmente opostas, contrárias. E eu comecei a olhar para tudo isso e procurar entender por que pessoas servindo o mesmo Deus, ouvindo as mesmas coisas, levavam vidas tão diferentes, mas muito opostas. E eu comecei a me perguntar se isso tinha a ver com Deus, se Deus tinha seus privilegiados, se Deus olhava para alguém e disse: eu gostei de você, eu fui com a sua cara, e por isso você vai prosperar. E você? Não, você não vai vencer, porque eu não gostei de você. E eu descobri que não era assim que funcionava, que o ambiente de milagre para um podia ser um ambiente que o outro não sentiu nada. Um ambiente de vitória para um poderia ser um ambiente totalmente indiferente para o outro, porque não tinha a ver com Deus, tinha a ver com o posicionamento e a postura das pessoas. Então eu aprendi uma coisa que eu gostaria de compartilhar com você hoje, pois nós estamos, na verdade, num grande reality show, onde você decide. É você que decide, porque no que depender de Deus nós não vamos ganhar, nós já ganhamos, certo? Agora é importante nós entendermos o que vamos fazer. Precisamos entender que resultado é diferente de aceitação. Eu conheço muita gente que tem resultado positivo, mas o cara vai prosperar nessa terra de forma sensacional, mas não vai ser aceito. Vai passar por lá, Jesus vai estar sentado, vai olhar para ele, vai fazer assim, beleza, mas aqui não é o seu lugar, desce as escadas no final do corredor, que o chifruto está lá, para te espetar com o seu garfo. Pessoas que têm resultado, mas não têm aceitação. Já descobri também que tem gente que vai passar por aqui e vai ser aceito por Deus, mas não vai ter resultado. Vai entrar no céu, louvado seja o Eterno, mas vai viver uma vida muito ruim aqui. Você conhece alguém assim? Que vai ganhar o mundo e perder a alma? Você conhece alguém que vai ganhar a alma, mas vai perder o mundo? Mas você conhece também aquele que vai sofrer muito aqui e depois ainda vai para o inferno? Perdeu o mundo e a alma. Não vou fazer brincadeira com times carioca, mas tudo bem. Mas eu conheço gente que vai vir nesse mundo. A Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua, mas a Bíblia não está dizendo que o homem pode ganhar o mundo sem perder a alma. Ela está dizendo: tenha o cuidado de não ganhar o mundo e perder a alma, mas aprenda que você pode ganhar o mundo sem perder a alma. Ou seja, você pode vir aqui nessa terra viver uma vida extraordinária, sensacional, impactante, e depois dar um beijinho no ombro e ir embora. Louvado seja Deus. Chegar lá e ouvir: vinde bendito do meu Pai. Então, dessas 4 pessoas, o primeiro que ganha o mundo e perde a alma, o segundo que perde o mundo e ganha, o terceiro que perde a alma e perde o mundo, e o quarto que ganha o mundo e ganha a alma. Você quer ser qual dos 4? Já deu para decidir aí? Quem aqui quer perder o mundo e a alma, levante a mão. Vocês estão aí ligados. Esse dia eu estava num culto e falei assim: quem quer ir para o inferno diz amém. Encheu 2 ônibus, que as pessoas sequer estavam me ouvindo.
Elas só escutaram, diz amém, e disseram. Então eu queria conversar com você. Resolva, certo? Como você vai viver, por vista ou por visão. Amém? Nós vamos tratar assim. Vista é tudo aquilo que os seus olhos físicos conseguem contemplar. Vista é aquilo que você vê humanamente. E nós vamos tratar como visão aquilo que ainda não está diante de seus olhos, mas já está no seu coração. Muitas vezes você vai olhar para uma situação e se ela for observada pela visão humana, ela vai ser extremamente pessimista. Mas se você aprender a olhar num ângulo diferente, numa visão, aí o que parece difícil não vai ser tão difícil assim. Eu quero usar um texto de Mateus 6, 22 e 23, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bom, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem, todo o teu corpo será trevas ou tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Preste atenção no que o texto bíblico está dizendo. Ele diz: se você aprender a olhar as coisas de um ângulo positivo, de um ângulo diferente, se os seus olhos forem bons, você leva seu corpo, você leva a sua vida, você leva a sua história para um ambiente de sucesso. Se os seus olhos forem maus, a sua vida, ou você vai conduzir a sua vida por um ambiente tenebroso. E ainda faz um alerta: descubra se os seus olhos são bons ou maus, porque ele diz: se você pensar que os seus olhos são bons e eles ainda forem maus, suas trevas serão as piores, porque você nem é capaz de enxergar que tipo de vida você tem. E quando esse texto está dizendo, será que ele está falando de uma miopia, de um estigmatismo? Será que nesse ambiente fazer um óculos ou uma lente de contato vai resolver o problema? Não, porque esse texto não está falando de uma visão física. Ele não está falando de vista, ele está falando de visão. E nós precisamos entender isso. Porque se tivermos como enxergar, você quer ver? Nossos ancestrais. Vamos lá. Como é que o homem vivia no início de sua trajetória? Ao redor de uma fogueira. Quando descobriu o fogo. Porque antes disso, todas as vezes que escurecia, o homem parava as suas atividades. Ele tinha que se abrigar. Não havia atividades noturnas. Até que o fogo apareceu, o homem descobriu o fogo e ele fez uma fogueira. E isso deu a ele a possibilidade de ter alguma atividade noturna, que girasse em torno da luz da fogueira, que não iluminava muito longe, talvez 4, 5 metros, mas esse homem já podia ir um pouquinho mais adiante, fazer alguma coisinha, porque a luz o levava adiante. Só que depois ele descobriu que podia usar uma luz móvel, uma tocha, que ele acendia e dava a ele condições de um pouquinho, não podia ir muito longe, porque senão a tocha apagava, ia ficar difícil. Mas já dava para ir um pouquinho, porque tem crente que vive ao redor da fogueira, com uma luz extremamente limitadora. Outros são capazes de ter uma luzinha, que o leva até um pouquinho mais adiante, mas logo logo ele tem que voltar, porque senão apaga. Mas chegou um momento em que o homem descobriu o azeite, o combustível. E aí agora, enquanto tiver combustível, ele tem luz. Enquanto tiver luz, ele pode ir avançando em meio às trevas. Porque a luz vence as trevas e não há limite. Enquanto tiver combustível, ele vai rompendo. Por isso que a Bíblia diz que não deve faltar óleo sobre a nossa cabeça. Lâmpada acesa. Para quê? Para vencer as trevas. Porque a batalha bíblica, ela é o seguinte: trevas versus luz. Trevas representando ignorância, luz representando conhecimento. Você que é brasileiro, a comunidade brasileira, quem aqui já acreditou que rato virava morcego? Levanta a mão. Aí,
Quem acreditou aqui que chinelo virado fazia você passar mal? Isso. Fora os que estão com vergonha de levantar e denunciar seu passado. Quem aqui já acreditou que manga com leite matava? Um grupo maior. Quem aqui que já acreditou que quando relampeava os relâmpagos, você tinha que cobrir os espelhos da sua casa? Levanta a mão. Que beleza. Olha só. Hoje você acredita nisso? Por quê? Porque a ignorância foi embora. Porque a luz chegou, o conhecimento chegou. Então é importante nós entendermos que hoje você vai encontrar gente que está ao redor de uma fogueira, com uma vidinha medíocre. E medíocre não é ruim, isso é que é complicado. Medíocre está na média. Então tem gente que se contenta com uma vidazinha ao redor de uma fogueirinha. Glória a Deus. Fique com o cheiro da fumaça. Mas já tem uns irmãozinhos que foram um pouquinho mais longe, você conhece? Eles foram com uma tochinha. Mas tem gente que pegou combustível e que descobriu a fonte do combustível. E aí para ele não há limite. Agora o desafio é saber como é que essas pessoas que estão ao redor da fogueira ou com a tocha vai saber lidar com gente que tem combustível para ir a lugares que eles não estão indo, para viver coisas que eles não estão vivendo. Então o combustível está disponível para todo mundo. Sim ou não? Mas a fogueira e a tocha também. Então não depende de Deus, depende de você. Está na hora de você falar para Deus: eu quero acender essa lâmpada, eu quero romper as trevas, eu quero viver o que ninguém está vivendo, eu quero provar o que ninguém está provando. Porque quando você viver com combustível para caminhar, primeiro, não dá tempo de olhar para a vida dos outros. Você vai rompendo, rompendo, rompendo e rompendo. Mas isso é uma opção. Aliás, Deus nos deu opções, certo? Você quer viver? Viva. Ao redor da fogueirinha, viva com uma tochinha, ou pega essa lâmpada. Lâmpada. Você quer ver? Quando a Bíblia fala de casamento, olha que coisa maravilhosa. O noivo vem buscar uma noiva de noite. Quando eu vi esse texto, já fiquei meio preocupado. Diz que tem 10 noivos, o que dá a possibilidade dele pegar a noiva errada. Mas eu gosto que esse noivo é um cara esperto. As mulheres têm que ter lâmpada para ele pegar. Só lâmpada acesa. Qual é a mensagem bíblica? Nunca pegue ninguém no escuro. Claro. E não é no escuro de ausência de luz, é escuro de ausência de conhecimento. Sabe nada. Olha só. Então está na hora, porque combustível você percebe o que ninguém está percebendo. E quando você percebe o que ninguém está percebendo, você vive o que ninguém está vivendo. Saiba de uma coisa: o que você tem é o que você tem e pronto. Na verdade, o que vale e tem sentido é o que você faz com aquilo que você tem. A mulher estava perdida, tendo um pouco de azeite dentro de casa, sim ou não? Mas a luz chegou. E o profeta disse para ela: querida, é com isso que você vai mudar a sua vida. E assim, tem gente que está esperando algo pirotécnico, extraordinário, sensacional, para mudar a sua vida. Converse com quem teve a vida transformada, e você vai descobrir que começou em algo aparentemente insignificante, uma oportunidade, que essa pessoa aproveitou e foi embora, e começou a olhar por visão e não por vista.